Bom, e nesta terça-feira, Lula retomou a live Conversa com o Presidente. Ele estava há 2 semanas sem fazer a transmissão por conta das viagens internacionais e de um alerta do Tribunal de Contas da União. O TCU sugeriu uma advertência à Secretaria de Comunicação Social pelo potencial uso das lives para promoção pessoal. Dessa vez, o chefe do Executivo apareceu ao lado dos ministros Camilo Santana da Educação e Nízia Trindade da Saúde. Lula falou sobre a cirurgia no quadril, que vai fazer na próxima sexta-feira, dia 29. O presidente disse que não será visto de andador. O Stuka não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador, então significa que você não vai me ver de andador, você não vai me ver de muleta, você vai me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. A fala de Lula foi chamada de capacitista. Capacitismo é o termo que significa discriminação de pessoas com deficiência. Ainda na mesma transmissão, o presidente anunciou que pretende fazer mais uma viagem internacional. Eu tomei a decisão. Eu só vou viajar agora, dia 28 de novembro, ou 29, que é para os Emirados Árabes, para a COP28, que vai discutir a questão do clima. Então, até lá, eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, vou trabalhar. O Stuka não quer que eu ande de andador. Ele já falou, não vou filmar você de andador. Cristina Grêmio, muito boa noite. Seja bem-vinda, Cris. Na live de ontem, então, o presidente apareceu na companhia dos ministros da Educação, Camilo Santana, e também de Nízia Trindade, ministra da Saúde. Será que tem alguma relação aí com o TCU, com essa ameaça de advertência, né, de Lula estar usando aí as lives para promoção pessoal? Cris, boa noite. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, Ana Paula, Silvio, Carlos já vai aparecer conosco. Boa noite a toda a nossa audiência. Ó, várias coisas para comentar sobre essa live, mas é óbvio que eles estão tentando disfarçar que não usavam para promoção pessoal da figura do presidente Lula e seguem na toada da inveja do ex-presidente Bolsonaro. Não só imitando as lives semanais que o presidente fazia de uma forma muito mais amadora, é verdade, sem gastar dinheiro público com isso, como gasta Lula, mas trazendo ministros para dar satisfação para a população. No caso de Bolsonaro, porque ele não tinha espaço nessa velha mídia apodrecida aí que a gente tanto critica, a imprensa que se uniu em consórcio para militar em vez de informar, né? Tinha espaço, claro, na Revista Oeste, na época Jovem Pan também fazia um jornalismo mais independente, Gazeta do Povo sempre ouviu o presidente, os ministros, mas o resto da mídia passou 4 anos apenas atacando pedras no governo e sem olhar para o que funcionava, inclusive desumanizando a figura do presidente Bolsonaro, a ponto de a gente ter chegado nesse momento agora de 2023, de estar vendo o atual presidente copiando as lives com muita produção, se orgulhando, né, de todo o gasto público que faz, levando a advertência do TCU, Tribunal de Contas da União, que é um órgão administrativo vinculado ao legislativo, que tem a obrigação de fiscalizar o executivo, portanto, os gastos do presidente da República e de sua equipe, que nesse caso é uma carreta furacão, né? E agora imitando também, trazendo ministros para serem ouvidos. Bom, para a população, em tese, isso é muito bom, a gente ter contato direto com os governantes, desde que eles falem a verdade, né? Nos tragam informações corretas sobre o que está sendo feito com o nosso dinheiro do pagador de impostos. Não é bem nesse caso, a gente viu na sequência dessa live uma denúncia, que eu sei que vocês já trataram aqui no programa de ontem, do Ministério da Saúde contratando uma empresa para gastar quase 300 milhões sem licitação, uma empresa que tem um único funcionário e que por acaso já era investigado em outras denúncias. Então tudo muito estranho, obviamente que isso não foi dito na live do presidente com a ministra da Saúde, né? A outra questão dessa live é esse capacitismo, né? Esse termo que a gente conheceu em março, quando a deputada de extrema esquerda, Tabata Amaral, que adora fazer um vitimismo em relação a qualquer situação, pediu a cabeça de um humorista e o humorista foi demitido porque uma piada dele envolvendo pessoas com deficiência foi supostamente, segundo ela, capacitista. Agora está aí o presidente da República falando abertamente e ouvindo, né, nas redes sociais. Não à toa, hoje fizeram questão de resgatar os números do IBGE. O Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE, cerca de
8,9% da população, ou seja, quase 9% da população declararam ao entrevistador do censo que tinham alguma deficiência. E detalhe, o Nordeste, região que Lula tanto venera, né? O Nordeste foi a região com maior percentual de população com deficiência no último ano, 10,3%, equivalente a 5,8 milhões de pessoas. Eu acho que essas pessoas deviam estar... Sofrer, então, de abstinência. Ele já tem uma viagem engatilhada agora em novembro para os Emirados Árabes. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, hoje com a gente. Craque Silvio, Caute chegando daqui a pouco. Um beijo para o nosso mestre Augusto Nunes, de folga essa semana. Bom, acho que a Cris já trouxe praticamente, né, todo o escopo desse assunto, mas o que... a verdade é que essas viagens todas, não é, Paula, é para não encarar o povo. Né? Pode ser de andador, sem andador, com médico, sem médico, se vão vê-lo bonito ou feio. Ele não quer encarar o povo, porque não tem povo. O 7 de setembro foi muito estridente, né? Foi um brado retumbante em relação ao que, de fato, a nação pensa sobre este governo e sobre este senhor. Agora, curiosa aqui, Paula, quantas pessoas tinham na live? Será que ele conseguiu bater, né, 1.000 pessoas? E ao contrário deles, a gente quer que eles falem mesmo, façam bastante lives, exponham todas as vísceras da podridão que é este governo, que não tem projeto, a gente vai repetir sempre aqui, não tem projeto de nação, não tem projeto social, não tem projeto econômico. A primeira-dama, por exemplo, essa senhora Janja, né, não sei nem se a gente pode falar primeira-dama, porque não tem postura de primeira-dama, é uma pessoa totalmente deslumbrada, poderia encampar algum projeto social, mostrar o lado social de um governo, mas não, é o deslumbre com aviões, com sofás, com camas, me segura que eu vou sair dançando. Então, no caso de um governo, um desgoverno que não tem projeto nenhum para a nação, não tem projeto de nação e não tem projeto nenhum para a nação, visto que qualquer ministério também hoje é um deslumbramento só. Ontem falamos, né, do ministério da irmã da Marielle, da Aniele, né, a irmã da Marielle, porque todos nós sabemos que ela está ali por ser irmã da Marielle, não tem capacidade técnica nenhuma de ser uma ministra de Estado. E comprovou que não tem essa capacidade, inclusive em aceitar uma cobrança pública. Ela, como uma autoridade pública, não aceitou essa cobrança pública do pagador de impostos que financiou a viagem dela para ver o time dela jogar no Morumbi. Então, a verdade é essa, Paula. Não viaja, aliás, viaja bastante porque não consegue viajar no Brasil, encarar o povo de frente. Então, tem que ir para fora do país, porque só a agenda globalista para aturar esse senhor ultimamente. Bom, e antes de incluir Silvio Navarro aqui no debate, eu vou jogar para a Cris Grêmio para ela concluir o raciocínio. Diga lá, Cris. Na verdade, travou meu sinal, não sei até onde vocês me ouviram, Paula, mas eu estava dando os números do IBGE, né, das pessoas com deficiência, e mostrando que, citando que essas pessoas deveriam estar nesse momento se questionando e refletindo se essa fala de Lula, ela é ou não capacitista, como diria Tabata Amaral lá em março, quando ela pediu a cabeça de um humorista que fez piada com pessoas deficientes, né? E aí eu dizia isso, de se questionar, até porque no Nordeste estão, segundo o IBGE, está o maior número de brasileiros com alguma deficiência. E o fotógrafo de Lula, que é pago com dinheiro público também, dinheiro do pagador de impostos, ali achando que é feio, né? Que não vai filmar, não vai fotografar o presidente com andador ou com muleta. Então, eu sugiro aos quase 6 milhões de nordestinos que, segundo o IBGE, têm alguma deficiência, ou aos quase 18 milhões e meio de brasileiros que, segundo o IBGE, têm alguma deficiência, que enviem sua insatisfação ao fotógrafo do presidente e ao próprio presidente da República por essa fala deplorável.
Silvio Navarro, muito boa noite. Vamos trazer alguns números aí das viagens de Lula, né? Já que ele disse que vai viajar novamente em novembro para os Emirados Árabes. O tour do presidente com a primeira-dama Janja pelo continente africano custou ao pagador de impostos 709, quase 710 mil reais, né? Somente, atenção, com aluguel de carrões com motorista para o casal e para a comitiva circular, então, na África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Os dados foram levantados pela coluna Diário do Poder. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Cris, Ana, Carlo Cauti, vejo que já está conosco também. Boa noite para quem nos acompanha. Bom, Paula, eu queria só, antes de comentar as viagens, fazer um breve, um comentário, mas muito breve mesmo. Apareceram os ministros, né, a ministra da Saúde, Anísia Trindade, e o ministro da Educação, Camilo Santana. Eles apareceram. 9 meses de governo e até agora não fizeram absolutamente nada. Muita gente, a maioria dos brasileiros, tenho certeza, não sabe o nome dos ministros da Saúde nem da Educação. 2 áreas prioritárias em qualquer país e 2 áreas que foram alardeadas durante a campanha eleitoral pelo PT como prioridade máxima. Mentira. Mais uma mentira. É um presidente que colocou lá algumas figuras decorativas, por exemplo, esse ex-governador do Ceará, que fez o quê até agora? Participou, né, da decisão de acabar com as escolas militares, cívico-militares, que ainda bem, alguns governadores, como São Paulo, como Paraná, como Goiás, como Santa Catarina, acabaram abraçando essas escolas e trazendo para o âmbito estadual. E também rasgou a grade curricular do ensino médio, que era um legado do governo Michel Temer na gestão Mendonça Filho, e não colocou nada no lugar. E só fez isso para atender sindicatos cutistas da CUT, dos professores. Em relação à saúde, ela também ainda não fez absolutamente nada. Foi passear, foi a Cuba recentemente e de lá anunciou que o Brasil vai fazer algum tipo de parceria com o regime cubano. Parceria do quê? Esperamos que se limite a fármacos, se limite a medicamentos e não seja mais uma forma de mandar dinheiro para a ilha de Cuba por meio dos mais médicos, né? Todo mundo se lembra do que se trata. Bom, sobre o Lula, mais um passeio vem pela frente assim que ele se recuperar da sua cirurgia. Pois bem, mais uma viagem sem utilidade alguma no campo diplomático para o Brasil, como foram todas até agora. Sempre que ele viaja é um constrangimento, é uma fala mal colocada, é uma agenda equivocada que aproxima o Brasil do eixo Rússia-China, que desagrada os Estados Unidos, que desagrada os países membros da OTAN, aonde temos ainda uma guerra em curso no leste europeu e ele se coloca ao lado da Rússia. Pois bem, finalizo dizendo o seguinte, essa fala capacitista dele. Alguém já imaginou se fosse o presidente Jair Bolsonaro, o que teria acontecido? Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, entidades, qual teria sido a reação? Ele parece que tem uma espécie de licença para falar as barbaridades que fala.